Muito bem, de volta com o nosso aulão de conteúdo, começando aí 2022. Feliz 2022 para todo mundo, né? E como tá aí gigantesco nas nossas piores apresentações de slide, é o ano de conteúdo. Não que os outros anos não tivessem sido, mas é uma forma aí de talvez chamar a tua atenção. Porque de fato 2022 é um ano que teremos aí diversos gatilhos de conteúdo, tá? Que eu vou tentar explicar mais tarde o que é isso. Mas, apesar de eu não ser muito fã dessa coisa de ciclo, vamos virar o ano, virar a chave, eu não tô aqui pelas minhas convicções pessoais em relação a isso, porque eu sei que no final do dia, para muita gente importa, assim, a virada de calendário, né? Então, se para você é importante, 2022 é o ano que eu vou mudar, vou começar, vou pôr em prática minha criação de conteúdo, vamos lá, porque eu tenho algumas questões aqui que eu quero tratar com vocês que de fato podem te ajudar nessa mudança de mentalidade em relação à criação de conteúdo e, por que não, em relação ao ano de 2022. Então, quando eu disse que 2022 é um ano com muitos gatilhos de conteúdos, é porque de fato é um ano com bastante gatilho. A gente vem aí de 2 anos de pandemia, 2 anos em que poucos eventos realmente que, como eu posso dizer assim, eventos que colocam, né, as pessoas da internet, transformam elas em monotemáticas, aconteceram. A gente, claro, teve a Olimpíadas do Japão, é um evento que mexeu com bastante gente, mas é um evento curto, é um evento que acontecia sempre na madrugada. A gente volta no tempo, a gente teve as eleições de 2020, tivemos o BBB, mas esse ano é um ano bastante atribulado, né, que eu chamo de gatilho de conteúdo. BBB, Copa do Mundo, o retorno de alguns festivais aí, Lollapalooza, Rock in Rio. Então você vai ter aí gatilhos para criação de conteúdo, esportes, música, lifestyle, política, o que mais vai ter, entretenimento. Então isso não falta. E aí o que eu quero chamar com gatilho de criação de conteúdo? E como sempre eu vou me usar como exemplo aqui. Eu lembro que em 2021, quando começou o BBB, eu falei, cara, a minha intenção com esse BBB é farmar seguidor. Farmar seguidor, ponto. Quero ganhar seguidor. E usar esse tema tão forte como é o BBB, as pessoas se engajam demais. Eu acho que esse ano vai ser assim, um ano que as pessoas vão se engajar ainda mais. Até a Globo já tá vendendo isso, que é o maior reality show do mundo, né? Há todo um suspense sobre quem serão os participantes da área VIP lá, camarim, sei lá. Então, assim, é um evento, se transformou em um evento. Então, o que eu fiz nesse ano, né, de 2021? Falei, cara, eu quero chegar pelo menos a 100 mil seguidores no Twitter. Hoje eu já passei de 150. Então, o que eu fiz? Falei, cara, eu vou pegar ali pelo menos as primeiras semanas, que tá todo mundo empolgado, vou twittar bastante sobre isso, no momento exato que as pessoas estiverem conectadas. Então, eu reservava o resto do dia pra tocar minha vida, fazer live, fazer as coisas que eu tinha que fazer. E à noite eu parava pra ver o Big Brother comentar. E aí eu ganhava seguidor. E depois eu quero falar sobre isso, que também não adianta nada. Só que no final eu queria funilar essa galera pra outros ambientes. Rebobinando, Twitch, Instagram. E lá no Instagram eu fiz a mesma coisa. Só que eu comentava o BBB no Instagram de uma maneira diferente. Então eu tinha uma estratégia pro Twitter e tinha uma estratégia pro Instagram. Qual que era a minha estratégia no Twitter? Ganhar o máximo de seguidores possível. O máximo possível. Porque o Twitter ele tem um dinamismo ali que permite com que a pessoa que dê um follow no Twitter, ela tá seguindo outra caralhada de gente, é aquela coisa, aquela timeline bagunçada. Isso permitiria que no médio prazo eu não perdesse esse seguidor. Agora no Instagram é mais complicado. Se no Instagram eu não tivesse uma estratégia na hora de criar conteúdo sobre BBB, eu perderia essa galera facilmente. Então qual que era a minha estratégia no Twitter? Comentar em tempo real o programa, quando todo mundo estivesse assistindo, com piadinhas, com bem genéricas, assim, no sentido de que o cara não precisa me seguir há muito tempo para entender. E no Instagram eu pegava momentos do BBB e me aprofundava sobre eles. Então não necessariamente eu estava falando de BBB, mas eu sempre tinha ali um fato que aconteceu durante o BBB e a partir daquilo eu trazia para o Instagram. Esse é só um exemplo do que você vai poder fazer o ano inteiro. 2022 é um ano que o ano inteiro você pode se preparar para criar conteúdo dentro do seu nicho, dentro da sua área de especialização, baseado
nesses temas. Claro, existem outros mais que irão surgir ao longo dos meses. Mas aqui, quando eu coloco ali o Lola e o Rock in Rio, é para dizer justamente dessa volta aos festivais, né? Essa volta da música, do entretenimento. A gente bota aí Oscar, até os eventos que já acontecem anualmente, né? Que não pararam por conta da pandemia, mas que de fato esse ano vai ter um gosto diferente, né? Mas, né, enfim, né, considerando aqui que a pandemia se controle graças à vacinação. Então esse ano, na verdade é mais um ano que você vai ter que escolher, mas é importante que você se decida o quanto antes. Você vai ter que escolher entre ser a pessoa que ficará se distraindo, consumindo esses conteúdos que serão feitos, né, sobre esses eventos, ou você vai ser a pessoa que vai oferecer esses conteúdos sobre esses eventos. A conta é muito simples, e eu já falei isso no primeiro aulão. Quem quer criar conteúdo para a internet precisa parar de ter mentalidade de consumidor e passar a ter mentalidade de criador. Simples, básico. Você acha que isso não é, que é besteira? Não, não é. Esse lance de você ficar só replicando conteúdo alheio, você só ficar consumindo o que os outros estão fazendo e ficar de braços cruzados, se você quer ser um criador de conteúdo, você está fazendo tudo errado. Então assim, às vezes eu falo umas coisas, como eu falei lá, pode parecer meio arrogante, mas sinceramente é isso, cara. Tu não tem que ficar compartilhando conteúdo alheio, não tem que ficar falando do conteúdo dos outros, tem que basear no teu. O teu conteúdo é bom, o teu conteúdo é o necessário. Se a tua intenção agora é se tornar uma autoridade dentro daquilo que você se propõe, você tem que tipo assim, ó, é o egoísmo mesmo, assim, eu produzo o conteúdo, eu faço o conteúdo, vem aqui que eu vou te guiar. Então você tem que decidir, você vai passar o dia, o mês, o ano, vendo o conteúdo dos outros, consumindo, vendo o vídeo dos outros no YouTube, vendo tweets engraçados, vendo textos no Instagram, ouvindo podcast dos outros e não produzindo o teu conteúdo. É simples. É claro que você pode consumir, deve consumir para que isso sirva de inspiração, sirva para te ajudar ali, mas não é esse o ponto. O ponto é a forma como você se comportará diante desse cenário, tá certo? Então digamos que você é um professor de história e você olha nessa eleição uma oportunidade de tratar de história, né, tratar de política do ponto de vista histórico. Então você vai poder ficar escutando a galera falar groselha sobre história, sobre o passado na internet, ou você vai se portar como uma autoridade criadora de conteúdo. E aí aonde você vai criar esse conteúdo, eu recomendo que você veja o aulão sobre isso, né? Sobre plataforma, onde tem a capinha ali do Mano Brown. Aonde você deve criar esse conteúdo. Eu estava até falando sobre isso no Instagram hoje. Então, eu enxergo 3 tipos de pessoas que devem criar conteúdo em 2022. E 3 tipos de pessoas que serão bem recompensadas se manterem isso a longo prazo, tiverem rotina, proposta. E é como eu falo em todo aulão, eu tô aqui para ensinar. Pegar a tua mãozinha, colocar ali no mouse, no Instagram. Tô aqui para te dar algumas dicas, algumas ideias e compartilhar com vocês algumas teorias de criação de conteúdo. Então assim, são 3 tipos de pessoas. Profissionais formados, profissionais liberais, aspirantes à influência. Por profissionais formados, eu queria melhorar um pouco essa classificação, que talvez eu melhore ao longo do tempo, mas são 3 tipos de pessoas que eu acredito que vão ganhar muito se olharem para a criação de conteúdo, para a internet de forma séria e não como passatempo, diversão, memes e traquinagens. Então, os profissionais formados, eu quero dizer aquela galera que tem conhecimento, pagou, estudou, passou, dedicou horas, tempos, anos da sua vida, advogado, nutricionista, preparador físico, arquiteto, turismólogos, etc, etc, etc. Profissionais liberais, aqui eu tentei colocar um termo melhor, mas também não pensei em nada, desculpa, peço perdão, depois eu arrumo. Mas esses profissionais liberais, talvez profissionais liberais voltados para a internet. Editor de vídeo, ilustradores, editor de podcast, social media. E por último, aspiradores a influência. O certo era aspirantes, né? Preciso corrigir meu texto antes de colocar aqui. Aspirantes a influencers ou creators, né? Eu coloquei influencers entre aspas ali, mas é para vocês terem uma noção do que exatamente que eu tô falando e eu vou explicar cada um deles. Fiquem tranquilos, tá bom? Tá certo? Mas são 3 tipos de pessoas que para mim é muito óbvio que elas precisam estar na internet. E criando conteúdo, né? Criando conteúdo e não apenas consumindo, tá certo?
Profissionais formados. Então por que um profissional formado, você que tem a tua faculdade, teu diploma, teu curso técnico, etc., precisa criar conteúdo na internet? Bom, eu já falei aqui, né, que se você consegue falar daquilo que você sabe para um amigo, para um familiar, você consegue falar sobre isso na internet. Ponto. É isso. É simples. Não tem diferença nenhuma. Tá certo? Então, por que é importante que você tenha perfis em redes sociais ou perfil em rede social, escolher a rede social que você mais se adapta? Pô, Instagram, TikTok, né? É a porra do Twitter? Eu não sei, eu não sou muito fã do Twitter para determinadas coisas, mas aqui também pode ser para um profissional formado. Bom, primeiro, que você se torna autoridade no assunto. E é fácil, isso é extremamente importante. Tu sabe muito bem que quando você vai procurar um dentista, você vai procurar um nutricionista, vai procurar um pedreiro, cara, tu vai no melhor, tu vai pegar referência, tu vai pegar quem fez um trabalho sério, um bom trabalho. Quando eu fui procurar arquiteto aqui, do meu, que tá construindo a minha casa, bicho, assim, não tinha referência nenhuma dela na internet. Pedi um Instagram ali, não tinha nada. Queria ver como é que era o trampo dela. E eu até conversei com ela sobre isso. Falei, bom, você tá fazendo um trabalho excepcional na minha casa, você precisa melhorar a tua comunicação digital. Cara, gasta ali com um social media, velho. Tu já vai ter um perfil ali, ó, maravilhoso. Sabe? Mas daí, o que eu fiz? Eu fui pedir ajuda pra quem já tinha tido experiências com ela, e os caras me falaram. Falei, vou lá fazer uma pré-consulta e tal. Então não fui com a ideia ainda de fechar. Mas assim, enfim, eu acho ela muito boa, e hoje eu vejo o quanto ela peca e perde, talvez por não estar usando a internet de forma séria. Às vezes ela vai mas a pessoa não tem tempo. Eu acho que alguém nesse nível, né, que ela pega bastante trampo, ela podia ter alguém para fazer esse trampo. É por isso que muitas profissões, como social media mesmo, por exemplo, é uma profissão que nem começou ainda na internet. Tá? Então você consegue se tornar uma autoridade no assunto. Imagina ela se tornar autoridade em arquitetura numa região aqui que nada deve ter umas 200, 300 mil pessoas, já é adianto, né? Já coloca ela um passo à frente, né? Imagina você se tornar uma autoridade quando o assunto é preparador físico, né? Você pega aí o Leandro Twin, esses caras aí estão há anos criando conteúdo, cara. Você vai no YouTube, você acha conteúdo dos caras. Por que hoje o cara ganha muito dinheiro com isso? Por isso, velho, o cara tá anos se dedicando a isso, né? A se tornar uma referência no assunto. Criar conteúdo aumenta a sua captação orgânica de futuros clientes, né? Então é aquilo que eu disse, imagina se você é uma arquiteta, referência de conteúdo, que todo mundo vê teus reels, teus stories, tuas casas lindas, maravilhosas, você vai falar assim, eu quero ter uma casa feita pra essa pessoa, olha que linda. Olha essa Nutri aqui, ó, olha os conteúdos que ela faz sobre alimentação, e aí dá pra fazer tanta coisa. Olha esse advogado aqui contando como ele tem conhecimento na área, na causa, como ele se posiciona sobre determinados temas polêmicos. Então isso aqui vai fazer com que clientes cheguem até você e não você tenha que, sabe, ficar esperando no... É aquele exemplo que eu dei. Imagina que você tem um consultório, você tem que ficar esperando o cliente ir lá bater na porta do teu consultório. Imagina que você tem um ambiente onde esses clientes chegam aos milhares, às dezenas, às centenas, não sei. Porque tá ali, é uma vitrine do teu trampo, cara. Mesmo você sendo um dentista, mesmo você sendo um turismólogo, um administrador de empresas, não importa, um contador. O meu contador eu conheci pela internet, já contei essa história, eu acho, não sei. Então é o seguinte, é vitrine do teu trampo. É aumentar quando você fala, eu sou advogado, venho aqui, é botar uma placa ali na frente da tua loja, ó, sou advogado, me contratem. E aí quem passa na rua olha, um interessa, outro não. Outra coisa é você ter um perfil numa rede social acessada por milhões de pessoas, com foco num conteúdo, num nicho, né, no caso, né, usando de novo o advogado aqui, e você aumentar a captação orgânica de futuros clientes. E por fim, vender infoproduto adicional. Tá certo? Então imagina que é o caso da mineira, né, que fez tá fazendo consultoria. Bom, ela pode exercer o trampo dela de turismóloga, não sei exatamente aonde, como ela gostaria de trabalhar. Talvez, quero trabalhar num museu, quero ter um trampo fixo aqui, quero trabalhar na Secretaria de Turismo, quero prestar um concurso. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda pode vender um infoproduto adicional. Como? O guia turístico. Tá certo?
Então, assim, além de clientes no tato, né, no pessoal ali, você pode ter clientes online, no digital, vendendo seus infoprodutos, né? E aí você pode capacitar, você pode criar conteúdo, por exemplo, no caso de um instrutor de educação física, pô, vender o treino personalizado e tal, ou até falar sobre educação física de uma forma mais séria, mais hard, para recém-formados, para ajudar os caras a se preparar para o mercado. Cara, é uma infinidade de coisas aqui inacreditável. Inacreditável, sabe? Então, é extremamente necessário. Todo mundo me pergunta, Luiz, se você fosse no Instagram, meu Instagram, eu tô gostando de ver. O pessoal no meu Instagram agora tá fazendo perguntas mais sérias a respeito disso. Então, assim, Luiz, se você fosse... O que me perguntaram outro dia lá? Não é tatuador? Se eu fosse... professor de geografia. Foi isso mesmo. Se eu teria perfil na internet. Foi meu amigo. Eu teria TikTok, perfil na internet. Estaria falando de geografia 24 horas por dia, de uma forma interessante, engraçada. Mostrando mapinha, fazendo aqueles react que a galera faz. Eu ia estar o saci na internet. No lado, sabe? Criando conteúdo. Tudo. Toda a profissão, todo cara formado, ele é um potencial criador de conteúdo. Ponto. Profissional liberal. Aqui eu acho bastante interessante que poucas pessoas conseguem prestar atenção nisso e eu vejo a quantidade de ótimos ilustradores, eu vejo a quantidade de ótimos editores que não fazem isso. E isso daqui me incomoda. E eu sei porque eu contrato essa galera e quando eu vou contratar é um inferno ficar vendo aqueles portfólio do cacete, tudo mal, que eu não sou muito fã. Me manda um link, que é o seguinte, portfólio online sempre atualizado e dinâmico. Perfil no Instagram, perfil no Twitter, um perfil no TikTok, você mostrando a sua arte. A quantidade de ilustradores que hoje, o pessoal da tirinha mesmo, é uma galera que consegue explorar isso muito bem. Né? O cara vai lá, postando a tirinha no Twitter, e viralizando, faz no Instagram. É compartilhável. Se é conteúdo compartilhável, é ainda mais fácil. Então, eu falo assim, essa galera aqui, na minha visão, tá um passo à frente de todo mundo. Quando a criação de conteúdo. Porque imagina que você é um ilustrador, imagina que você é um designer, imagina que você é um editor de vídeo, um editor de podcast. A quantidade de conteúdo que você consegue fazer sozinho, meu amigo, é impressionante, tá? É impressionante. E é isso. E aí, ao mesmo tempo, você tá usando as redes sociais, que será esse seu portfólio online atualizado e dinâmico, né, como tá ali na primeira linha, pra mostrar a tua capacidade. Pô, preciso contratar um editor de vídeo, cara. Pô, não acho. Manda em portfólio. Aí o cara manda lá, PDF, editei tal vídeo e tal, não sei o quê. Agora o cara manda, tá aqui, Luigi. Dá uma olhada no que eu consigo fazer no TikTok. Seu ar tá tudo bonitinho, o cara tem senso de narrativa, edita bem, corta bem, tem bom gosto, assim, tem um apuro, né, de beleza nas coisas. Me fugiu o termo agora que eu queria usar. Falou, opa, esse cara é bom. Aconteceu isso com um mano que eu contratei pra fazer umas ilustras pra mim da Twitch. O cara me mandou o perfil dele no Instagram. Eu comecei a olhar, falei, cara, olha quanto traço massa ele consegue fazer. Pô, eu tô aqui no celular, cara. Tô assim, me mandem o portfólio, o cara me marca. Pá. Olha, parei, dei zoom e tal. Cara, tá tudo aqui, velho. Eu falei, mano, é isso que eu quero. Como é que eu te contrato? Mandei uma DM. Foi. O cara facilitou a minha vida. E que é isso, captação de cliente. Você não é pra você ganhar dinheiro sendo influenciador, criando conteúdo. Você pode até ganhar, né? Já tem gente fazendo isso. Mas, cara, se a tua ideia é editar bastante, ser editor de vários canais, ser ilustrador, tal, cara, você vai conseguir captar cliente para isso, porque você vai ter um portfólio, um currículo, você chame lá do que, portfólio cabe melhor aqui, o tempo todo atualizado, a mostra, à vista. Então, assim, é uma oportunidade única para todo mundo que é editor, ilustrador, social media, né? O pessoal da social media mesmo. Como que eu faço isso com social media? Pô, fácil, cara. Sabe aqueles tópicos que eu botei lá? Você vai criar conteúdo em cima daquilo o ano todo. Com imagens, com memes, com memezinho no teu perfil do Instagram. Você pode transformar o seu perfil pessoal numa página, entre aspas, de memes. Né? Não tem problema nenhum nisso. Aliás, eu acho muito interessante isso. Então, cara, tá aí, ó. Pra você começar a mostrar o seu trampo pra internet. Porque ninguém vai acessar lá aqueles portfólio
que ninguém conhece, que é muito famoso entre o nosso nicho e tal. Mas, pô, tenta levar isso pro Instagram, cara. Tenta levar isso pro TikTok, tenta levar isso no canal pro YouTube. E por último, aspirantes a influencers ou creators, que aí é ganhar seguidor, ponto. Tá? Quero criar conteúdo em 2020, sou aspirante a criador de conteúdo, quero viver disso e tal, o que eu tenho que fazer? É ganhar seguidor. Né? Quer dizer, onde o conteúdo vai me ajudar? Ganhar seguidor. Né? É isso. Você vai ganhar seguidor, você vai traçar uma estratégia? Vai traçar uma estratégia, mas aqui, ó, essa galera aqui, eles estão vendendo conhecimento. Não tô dizendo que você não tem conhecimento, mas imagina que você é um cara igual eu, sabe? Não sou formado em porra nenhuma, não tenho conhecimento aprofundado em porra nenhuma, eu sou um criador de conteúdo e eu crio conteúdo pra tudo. Dentro de uma lógica que eu tenho ali, muito bem estabelecida. Ponto, é isso. Então, cara, esse ano, você vai ter uma oportunidade de ouro de sentar o dedo na criação de conteúdo e ganhar seguidor com isso. Então, assim, é um ano de hype, tá? É um ano de hype, mas você tem que lembrar sempre. Use o hype pra você. E aqui eu vou começar a dar alguns exemplos, né? As pessoas chegam pelo hype, mas elas ficam pelo seu conteúdo. Então, no fim das contas, não é sobre o hype, é sobre você. Então, vamos lá. Um fenômeno que acontece bastante no Twitter, vocês podem começar a notar isso, vocês vão perceber que eu tenho razão. Muito perfil, principalmente alguns perfis verificadinhos, eles criam conteúdo sobre... Criam não, né? Na maioria é coisa reciclada, pior que nem isso os caras fazem. Mas enfim, alguns criam. Estão lá comentando de BBB o ano inteiro, blá blá blá, ganha muito, eles inflam o perfil deles. Esses caras são muito inteligentes. Eles inflam o perfil deles. Então assim, eles começam um ano com, sei lá, 300 mil seguidores, termina o BBB com 500. Mas aí acontece um fenômeno interessante, meus queridos. Que é, esse cara tuita qualquer coisa off de BBB, por exemplo, ele não tem like, não tem resposta, não tem seguidor no Instagram. Quando ele faz publi, não tem engajamento, ele tem que ficar pedindo, engajem na minha publi. Por quê? Porque as pessoas não estão seguindo ele por ele, estão seguindo ele pelo hype. Quer ver ele o tempo todo falando de hype. Então essas pessoas, no fim do dia, se não for as marcas, as publi, né? Esses caras morreu. Se um dia a agência brigar com esses influenciadores, os caras passam fome. Entendeu? Porque ele não tem público. O público dele veio pelo hype e ficou pelo hype. Acabou o hype, vai embora, dá o follow, não engaja. Entendeu? É por isso que, como eu falei, lá no Instagram, pra mim ganhar seguidor era importante. É importante ainda. Mas eu queria que as pessoas ficassem no médio e longo prazo. Então, quando eu ia escrever um conteúdo de BBB, ou seja, usando o hype pra mim, eu pensava assim, cara, eu vou traçar paralelos aqui com paternidade, com política, com vida adulta. Teve um texto da Juliette meu que saiu no Quebrando Tabu e foi, bombou pra caralho, assim, um negócio que eu ganhei muito seguidor, assim. Foi um estouro. Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu até ver se eu consigo achar ensaios. Não vou conseguir, cara. Esqueci quando de ver. Que, mano. Já que é estatística. Faz tanto tempo que eu não venho aqui que eu tô até meio perdido. Cara, enfim, era um texto lá que eu falava sobre solidão, sobre você ser colocado de fora dos debates, das pessoas te ridicularizarem. Então, assim, eu trouxe muito pro meu pessoal, dei minha opinião sobre o tema, usei o BBB como gatilho de conteúdo, lembra que eu falei lá em cima, gatilho de conteúdo? Então, um gatilho por quê? O cara tá ali no Instagram, quero BBB, quero BBB, quero BBB, quero BBB. Opa, BBB, quem é esse cara aqui? Luigi, um textão de BBB. Não vou ler. Então vai ter esse cara que vai passar barato. E vai ter outro cara, BBB, quero BBB, quero BBB. Opa, Luigi, conteúdo sobre BBB, deixa eu ler aqui. Pô, bom texto, velho. Gostei desse texto, follow. Pô, ele escreve bem, ele tem uns temas aqui adultos, uma coisa assim. Aí daqui a pouco ele vem mais um story assim, depois ele vem uma brincadeira lá com o café, que geralmente as brincadeiras do café, essas coiseiras aí que eu posto, elas têm um tom assim pra minha geração, não é à toa que mais de 80% do meu público é a geração milênio, tem um tom geracional e tudo. Então a pessoa vai ficando, depois ela assiste uma live, ela vê um corte, ela dá um sub na Twitch, assina um aulão, e assim vai, eu vou engajando essa pessoa, vou afunilando ela. Claro que toda aquela multidão que chegou no texto da Juliette, eu não consigo engajar todo mundo. Mas é isso. Eu peguei o assunto, eu peguei o hype, eu peguei esse gatilho do hype que a pessoa quer consumir e usei a meu favor. Agora, se eu fico lá no Instagram, usando o hype pelo hype, quem vai sair do BBB? Ai, não gostei do fulano.
Ou pode ter uma piadinha e tal, mas se eu ficar ali criando um conteúdo que a pessoa, no final do dia, ou no final do programa, no final do hype, não vai mais se identificar, essa pessoa vai dar um follow, essa pessoa vai deixar de engajar, aí cai engajamento, enfim, não vale a pena. Então é importante que as pessoas cheguem por você pelo hype. Beleza, a pessoa, chamei a atenção dela pelo BBB. Mas por que ela tá ficando no meu perfil? É pelo meu conteúdo, né? E o meu conteúdo é sobre mim. E o seu conteúdo é sobre você, no fim das contas. Né? Lembra que eu já falei disso aqui. O seu conteúdo é a forma como você se posiciona diante de um fato. É um conteúdo. É a forma como você vai se posicionar diante de todos esses fatos que eu listei aqui. Então, assim, há uma infinidade de pautas dentro disso daqui. Uma infinidade de pautas. Como eu disse, cara, você que é historiador, para falar de política, pode falar de eleição, pode falar de festivais, pode falar de Copa do Mundo, pode falar de BBB, pode falar... Você que é... Cara, tudo. Você tem que parar e pensar assim, cara, se eu consigo conversar sobre isso, eu consigo criar conteúdo sobre isso dentro da minha área. Ponto. Né? Faz um exercício do cabeleireiro, né? Não sei como é que é na cidade grande, mas acho que sim. Mas no interior a gente ia no cabeleireiro porque o cabeleireiro sabe de tudo. Né? Sempre sabe de tudo. Fala de tudo. Então ele tá ali exercendo a profissão dele e ainda comentando sobre tudo. Do jeito dele. E cortando bem o cabelo. Né? Então ele fala do hype e faz bem o conteúdo dele, que é cortar meu cabelo. Então é isso, sabe? É isso. Eu espero de coração que vocês prestem atenção nessa questão do hype. Usem com sabedoria, usem ao seu favor e usem com objetivo, né? Usem com objetivo. Profissionais formados, os profissionais liberais aí da internet e aspirantes a creators ou a influencers, que vocês podem dar o start inicial através desse hype aí, você que quer criar conteúdo, usando esses grandes temas, né? Que vão vão impressionar aí a sua futura audiência. Elas chegam ali porque você tá comentando o BBB de um jeito interessante, eles vão ficando e depois você comenta outras coisas, vai jogando aí é contigo. Você vai ter que ter toda uma estratégia pessoal pra se achar aí, tá certo? Mas no fim das contas, eu queria finalizar de novo com esse slide aqui. O que você vai ter que escolher? Você vai ser o cara que consome ou o cara que cria, né? O que você vai fazer esse ano? Com cada vez mais opções de criação de conteúdo, cada vez mais pessoas se interessando, porque às vezes fica, né? Eu já falei aqui também. Ah, mas será que vai saturar? Meu amigo, não tem. Esquece esse negócio de saturação de mercado no digital, isso não vai acontecer tão cedo assim. Esquece. Você não tem que ficar pensando no futuro. Luiz, qual é, né? Perguntar pra mim, qual é o futuro da criação de conteúdo? Eu falei, sei lá, mano. O futuro é agora, o presente é agora. Agora o que eu sei é conteúdo rápido, dinâmico, conteúdo em vídeo. Ah, mas quer dizer que conteúdo em texto não funciona. Saiba onde você vai escrever, como você vai escrever. Enfim, é como você vai passar a tua mensagem. Mas não acredite que está saturado. Claro que no presente você pode... Que está saturado, não. Não fica perdendo tempo de querer reinventar a roda. Tá? Não é teu papel reinventar a roda não, meu amigo. Dá pra você trabalhar, ganhar dinheiro enquanto a roda tá girando. Deixa isso aí pra outras pessoas. Eu mesmo nunca tive essa vaidade de reinventar a roda. E nunca vou ter, até porque eu não tenho capacidade. Mas eu prefiro entrar no jogo, jogar o jogo do algoritmo, jogar o jogo do conteúdo e colher meus frutos. E eu espero, do fundo do meu coração, que em 2022 vocês colham muitos frutos. Tá certo, meus queridinhos? Então a gente fica por aqui. Não se esqueça, gatilho de conteúdo, bota isso na cabeça. Sem meme, né? 2022 é o ano do conteúdo. Quer dizer, mas pode fazer meme também. Sem meme que é sem brincadeira, sem exagero. Beleza? Tamo conversado? Então voltamos qualquer momento com mais um aulão. Tchau, bora criar.